Olá, hoje nós vamos falar sobre a circulação sanguínea, o sistema imunitário e urinário. Vamos lá. Então, inicialmente a gente vai falar dos componentes do sistema cardiovascular, né? Que nessa figurinha vocês podem ver de forma bem simples, né? Como é que está distribuído os órgãos do sistema cardiovascular. Essa partezinha azul vocês estão vendo que está relacionada à questão da presença do sangue rico em gás carbônico, enquanto que essa partezinha vermelha está ligada à presença do gás oxigênio. Vocês têm aí as veias, né? A veia cava superior, a artéria aorta, que é a que tem maior calibre no nosso organismo, capilares do pulmão, o coração, os capilares do baço, capilares do estômago, capilares do intestino, do fígado, do rim e a veia cava inferior. Geralmente, nas veias corre sangue venoso, geralmente, certo? Porque nós temos exceções. E geralmente nas artérias corre sangue, como o próprio nome já está dizendo, arterial, sangue rico em oxigênio. Geralmente, nós temos também uma exceção. É uma correlação apenas. Então localiza-se sob o osso externo, né, esse osso frontal que fica no nosso tórax, à esquerda do centro do peito, certo? Um pouquinho deslocado, não fica totalmente do lado esquerdo, ele fica no centro, um pouquinho deslocado para o lado esquerdo. Você sente bater mais do lado esquerdo justamente porque é a parte mais mole, né, do coração, onde passa o sangue arterial. Daí você dizer, por exemplo, que um amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, justamente porque é a parte mais mole do nosso coração. Tem dois tecidos aí bem conhecidos, né? O miocárdio, que envolve a parte mais externa, e o endocárdio, que é a parte mais interna do coração. Possui dois átrios cardíacos, dois ventrículos cardíacos, né? Entre cada um desses átrios e dos ventrículos, né? Você tem um átrio direito que se comunica com o ventrículo direito, você tem um átrio esquerdo que se comunica com o ventrículo esquerdo, e ambos têm uma válvula, né, que impede que o sangue ele retroceda, ou seja, que haja um refluxo sanguíneo. Então, do lado esquerdo nós temos a válvula chamada bicúspide e do lado direito nós temos uma válvula chamada tricúspide, que, como vocês podem observar, justamente essa divisão, certo? Você tem o átrio esquerdo, o átrio direito, o ventrículo esquerdo. Você vai ter aí uma válvula que é a chamada as válvulas átrio-ventriculares. Do lado esquerdo você tem a bicúspide, do lado direito você tem a tricúspide. Ela traz o sangue rico em gás carbônico lá para o átrio direito. Vocês estão vendo a parte azul e a parte vermelha. Essa parte vermelha justamente pelo fato de que nós estamos falando de sangue rico em gás oxigênio, enquanto que a azul, sangue rico em gás
cárnico. Temos aí os vasos sanguíneos, né? Nós temos as artérias, que são os vasos que têm a parede espessa, musculosa, são os que têm o maior calibre, né? A exemplo da artéria aorta, que levam sangue do coração para os órgãos e tecidos corporais. A pressão sanguínea, né, exerce sobre a parede interna das artérias forte pressão. Esse tipo de pressão que nós vamos chamar de pressão arterial. Temos a pressão arterial sistólica, né, que é quando há o processo de contração, e aí nós vamos dizer que ela é normal quando está entre 110 e 120 milímetros de mercúrio. E a pressão arterial diastólica, né, que é no relaxamento, varia entre 70 e 80 milímetros. Aqui mostrando justamente como é que faz a aferição da pressão arterial. E o processo de movimentação do sangue, né, entre os capilares, por exemplo. O sangue circula nas artérias, nos capilares e nas veias. Tem uma determinada parte do sangue, nós vamos chamar de plasma sanguíneo, que é um líquido amarelado, né, constituído de água, sais minerais, diversas proteínas. Temos ainda os elementos figurados, né, nós vamos ter as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. Essas células, elas são produzidas por um tipo de tecido especial chamado tecido hematopoético, e as plaquetas ajudam na coagulação sanguínea. Aqui mostrando justamente o processo de coagulação, né? A gente tem as plaquetas, é liberada aí uma proteína, né, enzima chamada de protoblastina, que é ativada pelo cálcio, vai ativar lá a protrombina, que vai ativar a trombina, que por sua vez vai ativar o fibrinogênio, que ativa a fibrina, e aí nós temos um processo de coagulação sanguínea. Temos um outro processo, né, chamado de circulação linfática. Os vasos linfáticos, eles respondem pela captação do líquido tissular, ou seja, do líquido dos tecidos, que não foi reabsorvido pelos capilares sanguíneos. Esse tipo de processo, ele reconduz essas substâncias à circulação. No caso aí, circula a linfa, né, que é um fluido esbranquiçado, semelhante ao sangue, mas que não contém hemácias, né. Aproximadamente 99% dos leucócitos são linfócitos. Aí nós temos alguns tipos aí de estruturas, né, de órgãos chamados linfonodos, que estão localizados em partes bem específicas, né, no pescoço, axilas, virilha, intestino, e eles filtram a linfa, né, que circula nas extremidades corporais e no abdômen. Temos o baço, que é um órgão rico em linfonodos, armazena os linfócitos e monócitos, filtram sangue, destrói as hemácias envelhecidas. Aqui vocês vão ver onde estão localizados os principais linfonodos, né? No pescoço, nas axilas, na clavícula e na virilha. É o que a gente vai chamar de íngua, né? Quando eles estão inflamados. Passando aí para o sistema imunitário, né? São formados principalmente por leucócitos. Dentre esses leucócitos nós vamos ter aí as células principais, né? Que são os macrófagos e os linfócitos. Os macrófagos, eles fagocitam micro-organismos, restos de células mortas, resíduos celulares, etc. A função deles é de defesa. Temos ainda os linfócitos B, que produzem anticorpos diretamente. E nós vamos ter dois tipos de linfócitos T, né? Nós temos os citotóxicos, que eles são especializados em reconhecer e matar as células corporais alteradas. Eles aqui são os principais responsáveis, né, quando ocorre um transplante, por rejeitar determinados órgãos. E temos os linfócitos T auxiliares, são as chamadas CD4, né, que comandam o sistema imunitário. Eles recebem informações dos macrófagos e estimulam os linfócitos B e T citotóxicos. Destacamos aí a AIDS, né, que ela destrói os linfócitos CD4. Se destrói os linfócitos CD4, é como se não houvesse uma defesa, não tivesse como avisar as demais células do organismo para se defender. Então, o vírus da AIDS, ele deixa o organismo de forma sem defesa. Por isso que uma simples gripe ou qualquer outra doença mais simples pode vir a matar a pessoa, justamente porque o vírus HIV destrói essas células que têm como função de comandar o sistema imunitário, certo? Então, o sistema imunitário em ação, nós vemos aqui a presença de os receptores, né, de antígenos, os linfócitos T atuando, são as células CD4, eles reconhecem e avisam os linfócitos B e os linfócitos T citotóxicos, né, para a produção de substâncias que vão resultar no processo de fagocitose.
Vocês estão vendo aí o macrófago, né? Fagocitando, uma bactéria, certo? Ou seja, ele engole, ele engloba e destrói a bactéria, certo? Aqui mostrando aqui a produção de anticorpos, né? Resposta a um antígeno. Então, a primeira exposição ao antígeno produz uma certa quantidade de anticorpos, nós vamos chamar de resposta primária, e que é o primeiro processo de contato, enquanto que a resposta secundária ela produz uma quantidade bem maior de anticorpos, justamente pelo fato de que a célula já adquiriu uma memória, ou seja, ela entrou em contato, adquiriu memória. A partir do momento que aquele micro-organismo ele volta de novo a atingir o nosso organismo, as células ela já têm defesa preparada para combater, por isso que a resposta ela, de certa forma é muito maior. A imunização ativa, né, e passiva, nós temos as vacinas e os soros. A imunização ativa ela é feita por meio de uma vacinação, onde há a introdução do antígeno ao organismo causador da doença, mas de forma atenuada, né, para desencadear a resposta imunitária primária. A vacina ela tem que ter uma eficácia de aproximadamente 95%, a estatística que é aceita. Já a imunização passiva, né, a introdução de uma solução de anticorpos prontos, que no caso são os soros imunes. A aplicação desse soro não confere imunidade permanente, justamente porque ele não estimula as células a desenvolver a memória imunitária permanente, certo? É só para combater de forma imediata ali aquela situação. Passamos aí para o sistema urinário, né? Os componentes do sistema urinário. Nós temos aí o fígado, as glândulas, no caso aí adrenais. Nós temos a pelve renal, a artéria renal, as veias, certo? Uretra, ureter, bexiga, pelvis, etc. Então os rins, né, ele tem forma de grão de feijão, mede cerca de 10 centímetros, é revestido por uma cápsula fibrosa, né, que envolve o córtex renal, onde são localizados os néfrons. Os néfrons, por sua vez, são estruturas tubulares, né, com extremidade em forma de taça, que é chamada de cápsula renal. Temos ainda o glomérulo renal, né, que é formado por ramificação de uma arteríola que penetra na cápsula. Temos o corpúsculo renal, que é um conjunto formado pela cápsula renal e pelo glomérulo, né, que desemboca no ducto coletor, que por sua vez vai desembocar lá na papila renal, e aí segue um percurso, cálice menor, cálice maior, até chegar à pelve renal, como vocês bem podem ver nessa figurinha aí ao lado. Filtragem do sangue, formação e destino da urina. Então os néfrons eles filtram o sangue, removendo a ureia, né, são resíduos do processo de digestão, de respiração, ureia, sais, ácido úrico, etc. O sangue filtrado ele chega ao rim, né, pela chamada artéria renal. O filtrado glomerular ou a urina inicial, né, sai do glomérulo renal devido à alta pressão sanguínea. Há uma reabsorção de algumas substâncias, como por exemplo a glicose, aminoácidos, vitaminas e sais, pelas células da parede do túbulo contorcido proximal, que são devolvidos ao sangue, ou seja, a urina ela não é descartada logo de imediato. Há uma filtragem e alguns elementos são reutilizados. No caso, a urina é um fluido aquoso de cor amarelada, geralmente, né, que contém predominantemente ureia, que é produzido por meio de uma substância, né, oriunda de uma substância chamada de urobilina, que vai dar essa coloração mais amarelada à urina. A urina é conduzida dos rins para a bexiga, né, pelos ureteres, e é eliminada pela bexiga por meio da chamada uretra, né? Então lembram lá da aula de sistema reprodutor. A uretra participa tanto do sistema reprodutor quanto do sistema urinário. E aqui nós temos o percurso, né, o processo de formação da urina, certo? Da urina aí para o ureter, ducto coletor, capilares, túbulo contorcido distal, contorcido proximal, cápsula renal, glomérulo renal, arteríola aferente, aí vai passando até chegar a ser eliminado pela uretra. Controle hormonal da função renal, né? Os rins eles controlam a concentração de substâncias no sangue, eliminando os excessos, é a principal função. A reabsorção de água dos rins ela é controlada por um tipo de hormônio chamado de antidiurético, né? Que é o ADH, que é sintetizado no hipotálamo e armazenado na glândula hipófise, enquanto que a quantidade de sódio, né, ela é regulada pelo hormônio aldosterona, que é secretado pelas glândulas adrenais. Aqui mostrando justamente esse controle da função hormonal.